Agora é a sua voz que a gente quer ouvir. Se você souber de algum caso de violência sexual contra criança ou adolescente, denuncie. O seu nome será mantido em sigilo e você estará ajudando a mudar essa triste realidade. Denuncie, ligue 100. Solte a sua voz contra esse crime. Quem não denuncia também violenta. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Pouca gente tem ideia do número de livros que há sobre o Juazeiro e o Padre Cícero. Os pesquisadores Daniel Walker e Antônio Renato Casimiro se deram a esse trabalho. E é possível que neste ano do centenário de Juazeiro, eles apresentem um resultado quase definitivo. Mas hoje o Tribuna Livre vai debater, sim, a bibliografia do Padre Cícero. E convidou para este programa exatamente o professor Daniel Walker Almeida Marques, que além de professor, é jornalista e escritor, e tem profundos conhecimentos sobre a história do Juazeiro e do Padre Cícero. E com Daniel Walker vem também o professor Raimundo Araújo, que é também pesquisador, autor de mais de uma dezena de livros, entre os quais o Juazeiro Anedótico e As Mulheres do Juazeiro. O professor Raimundo Araújo, como o sobrenome bem diz, é sim descendente da Beata Maria de Araújo, que foi personagem de um dos capítulos mais interessantes da história desta cidade. Ao meu lado, o nosso analista e fundador do Tribuna Livre, o Vasques Landim. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Professor Daniel Walker, professor Araújo. E nós estamos hoje com um bocado de professor, né, professor Luiz Carlos? Só o que tem aqui é professor. É verdade. Né? E certamente nós vamos ter uma conversa bem interessante e interativa com o nosso telespectador, até porque o número de livros e a literatura sobre o Padre Cícero é bem abrangente. E nós temos aqui duas pessoas que conhecem com profundidade essa questão e vamos enfocar a questão da literatura, dos livros escritos sobre o Padre Cícero, pelos mais diversos ângulos, porque foi assim que aconteceu. Sobre a religiosidade, sobre a política, sobre a independência, enfim, sobre vários aspectos que fizeram e forjaram a vida do patriarca do Nordeste, o Padre Cícero. Então nós vamos ter a oportunidade de discutir aqui com os professores quais foram os itens que mais chamaram a atenção dos historiadores, dos escritores, dos sociólogos, dos antropólogos com relação ao Padre Cícero. Quais foram as literaturas que o enalteceram mais, que o fizeram mais conhecido, porque popularmente a literatura de cordel foi quem criou inicialmente a consciência sobre a história do Padre Cícero. E depois vieram outros historiadores, literatas, e atualmente a gente já tem escritores que já têm uma nova visão e uma nova ótica sobre a história do Padre Cícero. E nós vamos conversar aqui com os professores e queremos o nosso telespectador participando e perguntando para que a gente possa tirar dúvidas e aumentar o nosso conhecimento sobre essa questão tão importante. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo de 2 minutos e já já estaremos de volta iniciando o nosso debate. Até já! Pode ser uma briga de trânsito. Pode ser apenas um mal-entendido. Conciliando, a gente se entende. Conversar e buscar um acordo justo é bom para todos os envolvidos. Conciliar economiza tempo, dinheiro e promove a paz social. Movimento pela Conciliação. Informe-se. Gente, para quem se liga em melhorar de vida, vale a pena ver isso aqui, hein? O PCdoB é sintonizado com os ideais do povo.
faz parte da história do Brasil. Ajudamos Lula a governar o país e lutamos para que a presidenta Dilma faça avançar as mudanças, garantindo mais desenvolvimento, com mais trabalho e renda para os brasileiros. Gente, esse é o caminho. PCdoB, compromisso com o Brasil, compromisso. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. E ao iniciar o nosso debate, nós lembramos mais uma vez aos nossos telespectadores que durante o programa vocês podem encaminhar quaisquer perguntas que os nossos entrevistados estarão aptos a respondê-las. Daniel, nós nos referimos aqui a um trabalho que você e o Renato Casimiro vêm fazendo há algum tempo, né? Não só com relação à bibliografia do Padre Cícero, mas também com relação aos jornais que funcionaram em Juazeiro do Norte. Já dá para dizer quantos livros sobre Juazeiro e o Padre Cícero estão cadastrados hoje? Boa noite, Daniel Walker. Boa noite, Luiz. Infelizmente ainda não dá por uma razão muito simples. Todo dia está surgindo alguma coisa nova no mercado editorial sobre Padre Cícero. E este ano a gente teve de se dedicar também aos jornais de Juazeiro, por conta do centenário, essa questão do jornal Rebate, que batalhou pela independência de Juazeiro, e a gente se concentrou mais no inventário dos jornais que circularam em Juazeiro. Para fazer um trabalho completo sobre a bibliografia de Padre Cícero e Juazeiro é uma coisa realmente muito complicada. Primeiro a gente teve de fazer uma divisão. Os livros que tratam exclusivamente sobre Padre Cícero, disso aí nós já conseguimos catalogar mais de 300. Nossa! Livros que têm um capítulo sobre Padre Cícero, tem uma quantidade enorme. Mais de 300 que falam só exclusivamente sobre o Padre Cícero. Sobre o Padre Cícero. E aqueles livros que fazem referência ao Padre Cícero. O Padre Cícero é um nome polivalente. Ninguém fala em coronelismo no Brasil sem citar o Padre Cícero. Não se fala em religiosidade popular sem citar o Padre Cícero. De forma que ele está participando de um leque enorme de assuntos e todo o tempo está saindo alguma coisa. Ultimamente os ecologistas também têm citado muito o Padre Cícero. Agora, o que a gente observa é que melhorou bastante o nível de publicações sobre o Padre Cícero. No passado, a gente tinha uma espécie de dicotomia, um radicalismo exagerado. Nós tínhamos, de um lado, aqueles autores que não encontravam nenhuma virtude no Padre Cícero e, do outro lado, aqueles que não encontravam nenhum defeito. Ô Daniel, a razão, você atribui essa melhoria no perfil, na qualidade sociológica, política, religiosa do Padre Cícero, diferentemente do passado, como você está afirmando aí, que eram mais coisas ligadas ao negativo. Certo. O que você atribui a que essa mudança de visão, de ótica, de olhar dos literatas? Eu atribuo a chegada dos cientistas sociais, o pessoal da academia. E aí o nosso referencial é o historiador americano Ralph Della Cava. As obras do passado eram feitas por jornalistas, educadores, padres, farmacêuticos. Essas pessoas, muito embora alguns tivessem uma titulação universitária, mas naquele tempo não existia aquilo que hoje tem nas faculdades, que é a metodologia do trabalho científico. Então, com a chegada desses cientistas sociais que trabalham dentro de uma neutralidade, pessoas de fora que não têm nenhuma paixão por Juazeiro nem pelo Padre Cícero, a gente pode ver que a coisa realmente melhorou bastante. Eu costumo dizer, falo muito isso com Raimundo Araújo,
que hoje não tem mais espaço para se fazer simplesmente biografia de Padre Cícero. Nós temos que deixar o Padre Cícero de lado nessa questão de biografia e passar a trabalhar assuntos pontuais. Padre Cícero e a ecologia, Padre Cícero e a medicina popular, Padre Cícero e a economia, coisas desse tipo. Então isso não é mais trabalho para amador, tem que ser um profissional do ramo, tem que ter saiba pesquisa. realmente pesquisar, porque muitas vezes a pessoa tem um acervo muito bom, mas infelizmente termina não sabendo trabalhar esse acervo. Daí eu digo que a presença do cientista social, do mestre, do doutor, feito por essas academias do Brasil e do exterior, tem dado uma contribuição realmente muito grande. A coisa não é mais para amador. Memorialista, nós tivemos muito aqui em Juazeiro, eles deram uma contribuição muito boa. A gente sabe, por exemplo, eu reputo o trabalho da educadora Amália Xavier de Oliveira, um trabalho muito bom, mas de uma memorialista. É um livro muito afetivo, né? Ela conviveu com o Padre Cícero, a família dela foi muito ligada ao Padre Cícero, e então a gente vê que tem um lado romântico na obra de Dona Amália. O Monsenhor Azarias sobre ele também vai nessa linha? Está nessa linha também. Ô Daniel, eu gostaria até para curiosidade minha, você quando começou aí a sua exposição, você falou que nos idos passados, a marca literata com relação à história do Padre Cícero era mais negativa. Teve algum autor assim que se notabilizou mais por atacar, por fazer, explorar mais o misticismo, aquela coisa assim desagradável? Teve um que se notabilizou mais aí nessa Daniel, deixe-me lembrar que o Daniel foi autor de um trabalho para uma editora muito importante que publicou uma série de literatura chamada Pró e Contra. Então escolhia uma determinada personagem, como Hitler, Padre Cícero, Getúlio Vargas, Jesus Cristo, pode ser Mahatma Gandhi, certo? E o Daniel foi o autor do texto sobre os prós e contras do Padre Cícero. Esse trabalho, naturalmente, é um resumo disso que o Vasquez acaba de interrogar, não é, Daniel? Com toda certeza. Eu fazendo um levantamento das obras publicadas sobre o Padre Cícero, eu posso dizer, na minha concepção, com absoluta certeza, o maior inimigo, o maior caluniador do Padre Cícero foi, sem dúvida, o Padre Alencar Peixoto. O livro dele é todo de calúnia ao Padre Cícero. A gente tem livros que as pessoas consideram como sendo livro contra o Padre Cícero, mas dentro do livro a gente encontra muita coisa boa, uma documentação muito boa. Posso citar, por exemplo, o Padre Cícero, Mito e Realidade, de Otacílio Anselmo. Eu considero um clássico da literatura sobre o Padre Cícero. Claro, ele ataca o Padre Cícero. Ele ataca, né? Ele não vê virtude no Padre Cícero. Ele acha que tudo que o Padre Cícero fez foi mal intencionado. Mas o livro tem uma documentação muito farta. Para você ver, Daniel, eu imaginava que o Anselmo tinha sido o mais crítico, negativo com relação ao Padre Cícero. E você aí disse que foi o Alencar Peixoto. O Alencar Peixoto estava coberto de ódio. Ele saiu daqui com raiva de Padre Cícero, porque ele não conseguiu ser o prefeito política, de Juazeiro. Né? Claro, ele queria ser prefeito de Juazeiro. Queria ser prefeito. Ele trabalhou pela independência de Juazeiro com esse objetivo. Quando ele viu o desejo dele contrariado, ele se revoltou contra Padre Cícero, contra o Dr. Floro, e escreveu um livro que é realmente assintoso. Esse livro chegou a ser queimado aqui em Juazeiro. Escaparam alguns exemplares, nós temos aqui alguns exemplares ainda de pesquisadores. O livro é realmente horrível. É o Juazeiro do Cariri? É, Juazeiro do Cariri. Porque o livro a gente Juazeiro vê... do Cariri. Só tem realmente calúnia contra o Padre Cícero. Ele não encontrou... Agora, uma coisa interessante, esse sujeito esteve na casa do Padre Cícero, foi amparado pelo Padre Cícero quando ele fugiu de Crato. Tinha o Padre Cícero uma conta muito alta, de repente muda tudo. Então esse homem realmente foi inescrupuloso. Os outros não. A gente vê que tem um pouco de base, tem algum fundamento. A gente chegar e dizer que o Padre Cícero não tinha nenhum defeito, o Padre Cícero era um ser humano, como outro qualquer. Agora, não se pode negar que o padre era extremamente inteligente. Claro. Inteligente, é verdade. Muito intelectual de justiça. Se não fosse, teria passado pela história, né? Ele tem esse mérito. Corajoso, ele tem esse mérito, certo? E ofensivo, ele era terrível. Agora, a gente encontra também, eu pude observar também, que uma boa parte dos escritores que falaram mal do Padre Cícero, sempre porque tiveram interesses contrariados. Veja o caso, por exemplo, de um escritor chamado Lourenço Filho, um educador extraordinário, uma contribuição muito grande à educação do Brasil. Esteve em Juazeiro,
Ele diz no livro dele que não conseguiu o apoio do padre Cícero para a implantação de um modelo educacional que estava em voga no Brasil na época. E por causa disso, ele fez um livro contra o padre Cícero, quer dizer, interesse contrariado. Mas o que era que esse sujeito queria implantar de tão novo na educação brasileira? O padre Cícero tinha um modelo educacional que estava dando certo aqui em Juazeiro. O padre Cícero pode-se dizer em Juazeiro que ele foi uma espécie de precursor do ensino profissionalizante. Então esse sujeito, Lourenço Filho, não estava trazendo nenhuma novidade. Mas ele se sentiu contrariado. Então voltou ao Rio de Janeiro, ele é de lá, e escreveu esse livro, que não é outra coisa senão uma repetição das acusações já bastante conhecidas sobre o padre Cícero. Então não tem praticamente assim nenhuma novidade. Então a gente percebe claramente que sempre são interesses contrariados. Agora, era muito fácil naquele tempo você acusar o padre Cícero. Primeiro, você não precisava provar nada. Segundo, você encontrava um meio muito fértil para isso, porque tinha a igreja patrocinando tudo isso. Agora, eu fico chateado quando eu viajo, quando eu converso com as pessoas, sobretudo as do Sudeste, elas têm um padre Cícero uma imagem muito negativa. Depois eu fui descobrir a razão disso. Todos os livros bons, digo bons porque foram publicados em boas editoras, foram publicados no Sudeste, vendidos lá no Sudeste. E os livros que foram publicados a favor do padre Cícero era aquele que a gente chama de obra tupiniquim, feita aqui mesmo, circulava aqui mesmo. Então essas pessoas lá do Sudeste tinham acesso à documentação que falava mal do padre Cícero, mas não conheciam aquelas que falavam bem do padre Cícero. E como elas eram publicadas num centro mais avançado, então isso disseminou com uma rapidez muito grande. A imagem que ficou foi a controvertida. Exatamente. Então veja, por exemplo, o caso do, você falou no começo, Azarias Sobreira. Azarias Sobreira fez um livro que foi editado pela editora Vozes, mas ele não fazia parte do catálogo da editora Vozes. A editora Vozes apenas imprimiu o livro, quer dizer, não era uma obra da editora, certo? Aí você pega, por exemplo, o livro de Otacílio Anselmo, Padre Cícero, Mito e Realidade, foi publicado onde? No Rio de Janeiro. Editora Civilização Brasileira, uma editora muito conhecida. Nertan Macedo também publicou no Rio. Edmar Morel também publicou no Rio. Lourenço Filho também publicou no Rio. Com a chegada do livro de Ralph Della Cava, aí a coisa começou a mudar. O livro do Ralph é uma marca, né? Um divisor de águas. Porque aí ele já foi feito baseado em estudos e pesquisas científicas. Daniel, uma pergunta que já me encomendaram. A partir dali. Já me encomendaram uma pergunta para o professor Daniel Walker. Daniel, levando-se em consideração a pesquisa e a formatação, as obras do Ralph Della Cava e do Lira Neto têm alguma semelhança? Não. Não. São duas naturezas completamente diferentes. Veja, por exemplo, Lira Neto é um jornalista. Ele se especializou em biografia e nisso está saindo muito bem. Nós temos aqui no Brasil, eu considero, dois grandes biógrafos. É o Lira Neto e o Fernando Moraes. Inclusive, o Lira Neto é da escola de Fernando Moraes. Já o Ralph Della Cava é um historiador de academia, de titulação acadêmica em nível de doutor, de um país que tem a pesquisa assim como uma prioridade máxima. O trabalho para você ter uma ideia, o trabalho de Ralph Della Cava, eu costumo dizer que ali são 2 livros, porque se você for atentar para as notinhas que ele publica, é um outro livro. Tem tantas informações adicionais naquelas notas do livro de Ralph Della Cava, que é como se você estivesse lendo outra obra. Então aquilo engrandece demais o livro. Já o Lira Neto não, ele faz um relato, afinal de contas, essa é a missão do jornalista, relatar os fatos, né? Agora, Lira tem uma capacidade de pesquisa extraordinária. Ele sabe pegar um documento e trabalhar muito bem. Ele teve acesso, e isso aí para ele foi um motivo assim, de muito orgulho, porque ele teve acesso à documentação mais recente do Padre Cícero, que era aquela documentação que estava guardada na Diocese do Crato, fechada a 7 chaves, e que com a chegada de Dom Fernando Panico, aquilo foi aberto, socializado. Qualquer pessoa agora, qualquer pesquisador pode chegar lá no departamento e pedir cópia dos documentos, que tem fácil. Se você levar um pendrive, você já captura tudo no seu pendrive. Quer dizer, o Lira Neto teve acesso a tudo isso. Antigamente, para você ter acesso a essa documentação do Padre Cícero, você tinha que recorrer assim a um prestígio muito grande, porque não era fácil, porque os bispos, sobretudo do Crato, não forneciam absolutamente nada. Aliás, até que fornecia. Se fosse para falar mal do Padre Cícero, as portas estavam sempre abertas. Né? Você admite que se o Ralph Della Cava tivesse acesso a todo o material que o Lira Neto teve e agora,
o livro dele seria ainda mais espetacular? Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza, porque apesar do Ralph de la Cava ter conhecido muito bem a documentação que estava em Crato, em Fortaleza e em Roma, ele desconhecia esses novos documentos. Vou citar um exemplo bem claro disso. Só recentemente foi que nós tomamos conhecimento do teor das cartas do padre Alexandrino de Alencar. Não existia esse conteúdo naquele tempo. Deixar bem claro que o livro de Ralph é da década de 60, né? Exato. Já há bastante tempo, né? E muita documentação que também estava no Vaticano, o Vaticano vai soltando isso aos poucos. Muita coisa que Ralph quis procurar naquele tempo, o Vaticano não permitia. Só agora que está permitindo. Você sabe que quando Renato Casimiro esteve em Roma, ele documentou e copiou muita coisa lá da Biblioteca do Vaticano. Documentos que há 40 anos ninguém podia nem olhar. Hoje se pode ir lá e copiar, trazer. Então você veja como a coisa realmente mudou. Eu estou achando muito bom essa questão da chegada desses cientistas sociais a essas observações sobre o Padre Cícero, porque mudou completamente o foco de observação. E eu digo com toda certeza, hoje, uma pessoa falar mal do Padre Cícero em livro é demonstrar um atestado de ignorância. Ô Daniel, aproveitando isso aí que você está falando, eu queria também lhe perguntar o seguinte: você acha, no seu entender, que com essa vasta literatura que tem aí sobre o Padre Cícero, hoje, atualmente, já é possível se ter um perfil exato, uma biografia exata de quem foi o Padre Cícero, ou isso ainda pode mudar, evoluir, aparecer novos fatos, alguma coisa nova, porque você sabe que a vida é sempre disso, de mudança, de evolução, de concepção de conceitos, enfim. Mas você acha que hoje a gente já pode ter, assim, com essa vasta literatura, com essa mudança de comportamento dos historiadores, uma biografia mais, um perfil, retrato, né? fiel exatamente de quem foi o Padre Cícero? A vida dele já foi bastante dissecada. Eu acredito que hoje nós já podemos ter uma ideia do perfil, da personalidade do Padre Cícero Romão Batista. Tem um livro que retrata isso muito bem, é o livro do Antônio Mendes Braga, Sociologia de um Padre, Antropologia de um Santo. Eu acho que isso aí define muito bem a figura do Padre Cícero. Você não pode, de maneira nenhuma, estudar o Padre Cícero se desligando totalmente da sociologia ou da antropologia. Coisas que faltaram nos cientistas do passado. Daniel, depois eu quero que você fale também de um livro lançado recentemente, de uma autora que está causando um frenesi aí nos meios culturais, mas eu quero introduzir o professor Raimundo Araújo, o professor que tá aqui, é calado, descendente da Beata Maria de Araújo, e além dos dois livros que nós citamos aqui, o Juazeiro Anedótico, que é eu considero um trabalho maravilhoso, que tem uma presença de espírito espetacular, e vibrei muito quando cheguei certa vez em Anápolis, lá no interior de Goiás, e lá morava o Assis brasileiro, que foi dono do Café Real Expresso, ali pertinho da Raio do Iracema. Assis Monteiro. Assis Monteiro, desculpe. Assis Monteiro. E ele, como é que está, Raimundo Araújo? Aí estava lá com o seu livro. A esposa. Olha aqui, isso aqui é como uma Bíblia para mim. Já reli várias vezes, né? Mulheres do Juazeiro também, achei uma homenagem interessantíssima à inteligência, à beleza da mulher de Juazeiro, né? Está aí o Raimundo mostrando também, Mulheres do Juazeiro. Mas você tem também um trabalho de pesquisa, um trabalho muito bom sobre o fenômeno, o chamado milagre do Juazeiro, como disse o Ralph de la Cava, a questão de 1888, né? Parece que você se prendeu muito nessa questão, mas eu não entendi bem como é. Você disse que eu tenho um trabalho, como é que você tem um trabalho, você me deu recentemente... Sim, um texto, né? Um opúsculozinho, sim, um texto. Mas é um trabalho de valor, sim, né? Obrigado. Né? Sobre a Beata Maria de Araújo, né? Quer dizer, foi por questão do parentesco que você se prendeu muito ao fato do fenômeno da hóstia? Nem tanto. Foi pelo valor dela. Viu? É bem verdade que eu sou honrado em ser parente da Beata Maria de Araújo. Um vulto histórico por excelência, o segundo maior vulto histórico do Juazeiro. Minha parente, uma mulher sofrida, pobre, preta, analfabeta, que foi palmatorizada, né? Perseguida, né? Caluniada pelo próprio Alencar Peixoto. Esse que sim. O Alencar Peixoto era um perigo, né? Terrível, era terrível. Pois bem, então, a Maria de Araújo, que está crescendo
muito no conceito dos historiadores, dos pesquisadores, etc. Para você ter uma ideia, já escreveram 8 livros sobre inclusive Daniel foi um dos primeiros, né? Sobre Maria de Araújo, né? A professora Maria do Carmo fez um livro especificamente sobre a Beata, né? O padre João Carlos Perini. Isso. A Vilma Maciel, Ivan, esse é inédito, Ivan Fernandes Magalhães, um livro sonetado. A Renata Marinho, viu? E o fato é que escreveram 8 trabalhos, assim, e a Vilma Maciel, teatro, livros excelentes, né? Professor, você atribui, por exemplo, essas figuras que causaram no passado aí ebulição sociológica de fenômenos religiosos. Então, inclusive nós fizemos até um debate outro dia aqui sobre o Beato Zé Lourenço. Essa história está sendo resgatada com mais intensidade agora. A gente percebe que os historiadores, sociólogos, literários estão resgatando isso com mais força. Claro. E a gente observa também que a massa crítica, a sociedade, aqueles que gostam da leitura, eles estão absorvendo e fazendo também questionamentos históricos e sociológicos. Você entende isso aí como a evolução dos leitores, ou a maior ambição pela pesquisa para saber a nossa história, ou atribui realmente só o valor individual que tem a personagem que vocês escrevem e falam sobre elas? Não, eu atribuo essas 3 coisas, viu? A Beata como uma compensação. Ela foi muito sofrida, muito caluniada, e independente dos 8 livros escritos sobre ela, ela foi homenageada, bastante homenageada já em Juazeiro. Ela foi homenageada com uma rua, um edifício e uma casa. Como é que é, meu Deus? Não recordo do momento. Uma casa, edifício, coisa assim. Houve também um busto numa praça, não? Homenageada com nos Correios, nos telégrafos, né? Uma placa. Com a placa. Né? Viu? Foi. E por aí vai, né? Então, porque ela cresceu muito no conceito do povo. Professor, a igreja, ela em algum tempo aí proibia até que se falasse na Beata, né? Assim, não tinha um preconceito, alguma coisa sobre o fenômeno, né? Sobre o fenômeno e tal, para não se popularizar isso aí. É tanto assim que ela não ficou tão muito conhecida, claro, exatamente em função disso, né? Agora ela foi ostracizada por muito tempo, né? Tá entendendo? O problema é que tudo tem seu tempo certo, né? Isso é bíblico. Então hoje ela está no auge, ela está sendo reconhecida, de humilhada, de negra, de ignorante, ela passou a ser o segundo maior vulto histórico do Juazeiro. Onde ela foi sepultada? Na igreja do Perpétuo Socorro. Ao lado do Padre Cícero? Agora, hoje ninguém sabe onde estão os restos mortais dela. Foi sepultada lá, mas tiraram. Né? Ô Daniel. As caladas da noite. Professor, deixa eu passar um bate-bola bem rapidinho aí para o Daniel. Daniel, você acha que essa questão da Beata, da hóstia, que ela está sendo vista já atualmente pelo lado parapsicológico, científico, alguma coisa, ou ainda tem questionamentos místicos ainda de simulação, de fraude, de embuste, alguma coisa desse tipo? Esse milagre tem uma trajetória, né? Ele partiu de embuste, no passado foi classificado na categoria de embuste, a própria igreja defendeu essa tese, né? O padre Antônio Gomes até sugeriu uma espécie de química marroquina, né? Aquela questão do sangue teria sido fabricado. Com a chegada da parapsicologia no Brasil, sobretudo o trabalho da Maria do Carmo Pagan Forte, a coisa evoluiu para como se fosse uma espécie de aporte, portanto, discutido e estudado muito bem pela parapsicologia, mas hoje já se fala, mesmo dentro do clero, já tem livro que trata o assunto como sendo um milagre eucarístico. Hoje, praticamente, é uma das coisas que está sendo mais trabalhada essa questão do milagre eucarístico. Há padres que dizem que o que aconteceu em Juazeiro está muito bem dentro do perfil daquilo que a igreja no passado classificou como milagre eucarístico. Quem se interessar por esse assunto, é só entrar na internet, no índice de busca do Google e colocar
a expressão milagres eucarísticos. Você vai ficar impressionado com a quantidade de milagres eucarísticos relacionados na internet. Então, eu posso citar, por exemplo, o caso do padre João Carlos Perini. Ninguém tira da cabeça dele de que o que aconteceu aqui foi um autêntico milagre eucarístico. E é um padre. Claro que ele não tem o respaldo do Vaticano para dizer isso, a gente sabe perfeitamente. Mas ele, pessoalmente, acredita nisso. Os trabalhos do padre Neri Feitosa apontam também para isso. Olha, então, se você vê dentro do próprio clero essa divisão, imagine isso na cabeça do leigo. Então, eu também já estou me convencendo, porque a Maria do Carmo já me convenceu de que a parapsicologia não explica isso. A parapsicologia, é bom deixar bem claro, ela não explica milagre. Milagre é uma coisa sobrenatural. A parapsicologia não trata disso. A parapsicologia trata de casos normais de paranormalidade, né? Então, a versão mais moderna hoje é de se trabalhar nessa linha de milagre eucarístico. Inclusive, o trabalho da Maria do Carmo Pagão Forte, ela tem uma frase muito simbólica para isso. Ela diz: o dedo de Deus está aqui, dando assim um toque de divindade à coisa. Que aconteceu um fenômeno extraordinário em Juazeiro, isso aí não tem a menor dúvida, aconteceu. Essa questão de rotular de milagre, isso aí é competência da igreja. Agora, o que a gente tem que entender é que essa questão de milagre é uma coisa muito subjetiva. Você pode ter um milagre seu particular, você acredita piamente nele. Os romeiros praticamente, exato. Né, a gente sabe perfeitamente que no mundo leigo muitas pessoas tiveram graças alcançadas, mas ela promoveu essa graça alcançada para a categoria de milagre. Não tem quem tire da cabeça que foi um milagre. Né? Nós estamos atingindo a primeira etapa do nosso programa. Vamos a um rápido intervalo e em 2 minutos estaremos de volta, inclusive já com algumas perguntas de telespectadores. Até já. Saúde é bom saber. Como prevenir as hepatites B e C? Use camisinha. Não compartilhe escovas de dentes, lâminas de barbear ou de depilar, materiais de manicure, seringas e agulhas e materiais para tatuagens ou piercing. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo. Se você deseja ser doador de órgãos, fale com sua família. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. É só assim, então serei feliz, bem feliz. Oi, amor. Olha que bacana. Trabalhamos para o crescimento das pessoas, habitação, geração de empregos, educação em tempo integral e melhorias na saúde. São desafios que estão se tornando conquistas em Maranguape. As ações do PCdoB nas cidades estão afinadas com o Brasil que construímos hoje. Amor, esse é o caminho. PCdoB, compromisso com o Brasil, compromisso com você. Esta foi sua última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Não precisa acelerar, nem precisa pressa não. Dê a preferência à paz. Tempo é o tempo, é a noite, é o dia. Viver é bom, não corra demais. Dê a preferência à paz. No trânsito, quem faz a paz é você. Você e a moto. Uma união feliz. Pois bem, amigos, conforme prometemos, estamos voltando já com perguntas. Luiz Tavares, lá do Pirajá, pergunta: professor Daniel Walker, por que não Santo Cícero em vez de Padre Cícero?
A Igreja Brasileira canonizou o Padre Cícero com o nome de São Cícero do Juazeiro, na década de 70, sobre revolta da Igreja Católica Apostólica Romana. Para o romeiro, essa expressão padrinho é muito mais forte do que santo. Mas, Daniel, Então, a esse respeito, o que foi que disse o Dom Helder Câmara? Faltou competência à Igreja Brasileira para canonizar, mas santo ele é. Isso foi uma frase do Dom Helder Câmara. Então, porque quando se fala em padrinho... revolucionário. Isso dito por Dom Helder. Veja bem, quando você se refere a uma pessoa como santa, você se refere apenas a isso. Quando você se refere a uma pessoa chamando-a de padrinho, está embutida a ideia de proteção, de protetor. Na cabeça do romeiro é assim que funciona. É verdade. O Padre Cícero é um protetor, é o padrinho dele, aquele homem que não vai faltar. Então, eu acredito que se o Padre Cícero for canonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, ele jamais perderá essa patente de padrinho. Eu acho que você não pode nem chamar Santo Padre Padre Cícero, porque dá a entender que é um Papa, né? Que essa expressão Santo Padre é mais para o Papa. Padrinho é muito mais forte. Então eu acredito que... arraigado. Exato. Isso pegou de uma forma toda. E as suas formas mais simplificadas, como Padim, né? Isso não vai mudar nunca. Então eu acredito que se ele for canonizado, mesmo que seja colocado esse prenome de santo, ele vai ser chamado sempre de Padre Cícero, de Padrinho Cícero, né? Daniel, que é muito mais forte do que santo. Daniel, né? você que são ou santo. Se debruça muito nessa questão, é uma curiosidade minha. A literatura, esse grande número de livros escritos sobre o Padre Cícero, uns contra, outros a favor e tal, as mais diversas interpretações. Você acha que aumentou o número de admiradores do Padre Cícero ou que diminuiu o número de admiradores? Além de ter aumentado o número de admiradores, aumentou e melhorou muito o nível. O nível do... Exatamente. As romarias são provas, né, Daniel? Mas mais do que isso, Luiz Carlos, você chega hoje nas universidades brasileiras, você fica impressionado. Você está aqui um exemplo. Eu estive há 2 anos na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu fui com José Carlos dos Santos participar de um simpósio internacional sobre religiosidade. E nós ficamos impressionados com a quantidade de trabalhos apresentados. E nós tivemos a curiosidade de, antes de participar do simpósio, a gente verificar o nível dos trabalhos. E, para surpresa nossa, nós encontramos 7 trabalhos que citavam o Padre Cícero. Nós, inclusive, participamos da apresentação desses trabalhos lá em Campo Grande. Fizemos um intercâmbio muito bom com os apresentadores dos trabalhos. Um deles, inclusive, uma professora de lá, estava apresentando um trabalho sobre a presença dos capelães brasileiros lá na Guerra do Paraguai, e ela citava um padre de Juazeiro que esteve lá, que foi o padre Antônio de Almeida. Ele foi capelão do Exército, e eu mandei depois para ela, porque eu vi a apresentação do trabalho dela, e vi que ela foi muito resumida na biografia do padre Antônio de Almeida. E depois eu mandei para ela um complemento. Então você veja, lá nesses locais você encontra o mundo acadêmico realmente preocupado em estudar o Padre Cícero. E a tendência é aumentar cada vez mais, né? Sem se falar também outros segmentos, sem se falar também no exterior. Eu recebo e-mails de pesquisadores americanos pedindo informações sobre o Padre Cícero. Na Bélgica tem um centro de estudos sobre o Padre Cícero. Tem trabalho de Padre Cícero no Japão, na Espanha, em Portugal. Quer dizer, aumentou bastante e um detalhe, melhorou muito o nível de admiradores do Padre Cícero. Você tem, não é só devoto romeiro, não, você tem pessoas das universidades, pessoas de titulação acadêmica muito elevada, que tem o Padre Cícero numa conta muito alta. E quando envereda pelo lado social também, aí é que a avalanche de admiradores aumenta, porque não tem dúvida nenhuma de que... E outra coisa também, só um instantinho, Luiz Carlos, que nós deixamos de citar, também o número de admiradores que está crescendo no clero, bispos. Só para você ter uma ideia, quando o Dom Fernando Panico foi levar a documentação do Padre Cícero, 154 bispos do Brasil avalizaram isso. É uma prova evidente de que essas pessoas tem peso, né? Tem peso. Então, melhorou bastante o nível dos admiradores do Padre Cícero. Voltando àquela questão do trabalho que você fez, dos prós e contra, e a gente está avaliando agora o quanto o Padre Cícero cresceu, naquela época, eu me lembro que a editora publicou os best-sellers daquela coleção. Salvo engano, o Einstein terminou em primeiro lugar, mas o Padre Cícero estava entre os 5, não? Estava, sim. A coleção chamava-se O Pensamento Vivo.
Isso. Né? E eu tive o prazer, a satisfação muito grande de apresentar o meu título Padre Cícero lá. Então, foi um dos 5 mais vendidos de toda a coleção. Pra você ter uma ideia, esse livro chegou a vender no Brasil, naquela época, 30 mil exemplares. Foi realmente uma coisa fantástica, porque esse livro teve assim, uma penetração muito grande e era vendido em todas as livrarias de shopping do Brasil todo. Foi, para mim, uma espécie de vitrine. Eu achei muito bom ter sido apresentado àquela editora. E essa coleção hoje está extinta, né? Isso. Mas a gente percebe que ela deu assim uma contribuição muito grande ao estudo dessas personalidades, entre as quais estava o Padre Cícero. Daniel, Dona Maria do Socorro, lá do bairro Limoeiro, pergunta: professor Daniel Walker, de acordo com os seus estudos sobre o Padre Cícero, você o considera um santo? E por que os romeiros têm tanta devoção pelo Padre Cícero? Veja bem, a devoção do romeiro ao Padre Cícero, primeiro você tem que entender que o romeiro, sobretudo esses que vieram antes a Juazeiro, eu acho que nós já devemos estar na 4ª geração de romeiros, né? Então esses primeiros romeiros que vieram a Juazeiro conheceram o Padre Cícero pessoalmente. Não é um desses santos europeus que a pessoa só conhece através de estampa, não. Ele viu o Padre Cícero, ele conversou com o Padre Cícero. Passaram isso para os descendentes, então isso é muito forte. Né? E depois a gente tem que entender o universo do romeiro. Você veja, por exemplo, Oscar, uma das coisas mais importantes que eu considero nessa nação romeira, e isso a gente conversa bastante com a irmã Anete, e praticamente eu acho que foi ela quem identificou isso, é essa questão da espacialidade romeira. A gente sabe que existe uma coisa chamada espaço, mas existe uma outra coisa chamada espacialidade. Veja, por exemplo, se você tiver 1 metro quadrado de deserto e tiver 1 metro quadrado de floresta, você tem, dentro da matemática, 1 metro quadrado. Agora, a espacialidade no deserto e a espacialidade na floresta muda completamente. Então, o romeiro, quando ele vem a Juazeiro, ele não vem fazer turismo, não. Ele vem viver, ele vem vivenciar. A presença dele aqui em Juazeiro é muito mais forte do que a presença do turista. O turista vem, olha, se admira e vai embora. E tanto é assim que ele concentra mais as suas atividades na própria igreja, exatamente. Na igreja, então, em torno dos templos. O romeiro, ele recorre ao Padre Cícero porque ele não acredita mais no político, ele não acredita em muitos santos, ele acredita no Padre Cícero. Ele recorre ao Padre Cícero e é bem atendido. É claro que essa devoção, durante muito tempo, sobretudo no passado, ela foi considerada como sendo assim uma expressão de fanatismo. Hoje não. A sociologia explica isso muito bem, se trata realmente de religiosidade popular. E isso em Juazeiro é muito forte. Eu acho que nenhuma parte do mundo tem uma expressão de religiosidade popular mais forte do que em Juazeiro do Norte. Quem vai à Europa e visita aqueles centros de peregrinação, como Fátima, Lourdes, constata facilmente que aquele tipo de romaria não parece com a romaria de Juazeiro. Mesmo aqui no Brasil. Não precisa ir muito longe não, vai em Canindé. Eu conheço o Canindé. A gente percebe claramente que Canindé não prospera por causa de romaria. Aparecida, em São Paulo, é uma cidade pequena. Ela também não prospera por causa de romaria. E Juazeiro? É completamente diferente. E você o romeiro tem vontade. Disse a Dona Maria do Socorro se acredita que o Padre Cícero é santo. Acredito, sim. Aí, Dona Maria, a resposta dentro desse perfil que a igreja caracteriza uma pessoa para ser santa, eu acho que o Padre Cícero cabe muito bem dentro disso. Agora, uma pergunta bem interessante. Me lembrei agora. Você fazia parte da comissão do Centenário, Renato Casimiro também. Os dois eram colunistas do Jua Norte. Você aposentou-se lá no jornal, afastou-se, mas o Renato continua escrevendo. E o Renato já fez severas críticas a esta comissão que permanece aí, inclusive com algumas infiltrações para ele indevidas. O que eu quero perguntar é o seguinte, Daniel Walker. Houve um projeto aí do BNB para edição de 10 obras e reedição de mais 10. A escolha dessas 10 obras que serão reeditadas foi decidida ainda na comissão que você pertencia, juntamente com o Renato, foi depois, e você já viu a relação, está de acordo ou não? Foi um dos nossos primeiros trabalhos na comissão do Centenário, foi exatamente escolher essas obras. Tivemos o cuidado de apresentar obras que a gente considera como inéditas, no caso são essas teses desses professores de universidade que defenderam as teses, mas não conseguiram publicar, e os clássicos. Um dos clássicos já vai ser publicado fora do pacote editorial do Banco do Nordeste, que é o do Padre Azarias Sobreira. Ele vai ser editado pela Universidade Federal do Ceará. Inclusive, o reitor Gesualdo esteve recentemente em Juazeiro e já autorizou a impressão dessa obra facsimilar.
A relação dos livros que está sendo apresentado para ser custeada pelo Banco do Nordeste, tem que deixar bem claro o seguinte, é uma relação enorme, parte dela deverá ser financiada através da Lei Rouanet e uma outra parte através do Banco do Nordeste. Então, de início, são 20 obras que estão catalogadas para sair. Eu acredito que não houve nenhuma modificação disso aí, não. Eu estou afastado da Comissão do Centenário, você falou no caso de Renato Casimiro oficialmente pertence ainda à Comissão do Centenário. O único que saiu oficialmente com documento lavrado fui eu. Eu me afastei para me dedicar a outras coisas. Mas eu acredito, Luiz Carlos, que se tiver havido alguma alteração, não é do meu conhecimento. Daniel, vai haver uma exposição, esses livros serão reeditados, mas desse acervo literário que tem aí, você falou no início em 300 obras, isso. Não era possível, vocês não imaginaram fazer pelo menos uma exposição dessas obras, desse período de centenário? Tem alguma coisa sobre? Você falou uma coisa que foi até bom você ter dito isso, porque ontem eu me reuni com o Franco Barbosa, da Biblioteca Municipal, e nós vamos fazer aqui no mês de julho um encontro de escritores. É o segundo encontro, que já houve o primeiro há 2 anos, e nesse encontro foi dada a ideia de se apresentar uma exposição das obras sobre o Juazeiro e o Padre Cícero. Eu devo lembrar que nós já fizemos isso uma vez, na década de 70, na vitrine das lojas pernambucanas em Juazeiro. Só para você ter uma ideia, naquele tempo nós já conseguimos apresentar cerca de 150 obras. Naquele tempo. Então, hoje, eu fiz questão de dizer, porque nós vamos apresentar obras, não só sobre o Padre Cícero, obras de autores juazeirenses. Só para você ter uma ideia, o que é que a gente considera autor juazeirense? Vamos citar aqui, por exemplo, o caso de Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, todo mundo sabe que é um poeta paraibano, né? Isso. Mas toda a produção de Pedro Bandeira foi aqui em Juazeiro. Raimundo Araújo, meu colega aqui vizinho, é de Várzea Alegre, né? Mas foi aqui em Juazeiro que ele produziu. Certo? Então, se você pegar a produção de Raimundo, a minha produção, a de Renato Casimiro e de tantos outros escritores da terra, pode ficar certo. Eu disse lá ao Franco Barbosa que nós apresentaremos nessa exposição mais de 500 obras. Muito bom. Só eu de mais um autor nas pegadas do mestre. Olha, esse livro está aqui na minha relação, Luiz Carlos, porque eu acho, seu colega Dr. eu Teles, reputo esse livro como um dos livros muito importantes na bibliografia do Padre Cícero. E ele está fazendo uma segunda edição. Sobretudo porque ele trabalha muito bem a questão do sangramento da hóstia, derrubando por terra. Sabe quem é o autor desse livro? Antônio Teles. Colega, Dr. Teles. Os autores do passado trabalharam em cima, o doutor Vasco entende muito bem disso, de uma questão chamada hemocialorreia. E o doutor Antônio Teles explica isso muito bem. Então, o título do livro, Padre Cícero nas pegadas do mestre, só o título já é fantástico. Inclusive, esse livro a gente indicou para ser publicado também, porque eu considero uma obra da maior importância para Juazeiro. Ele trabalha muito bem esse livro, porque é uma espécie até de contestação a uma acusação feita pelo doutor Fernando Stavra. Ele trabalha muito isso aí. Ele mostra os depoimentos desse médico contra o Padre Cícero, e os livros que são contra o Padre Cícero trabalharam muito bem essa questão. Esse médico, um psiquiatra, fez um trabalho terrível contra o Padre Cícero. Isso foi divulgado em todos os livros contra o Padre Cícero. Só que depois ele fez outro depoimento, se desfazendo de tudo que disse anteriormente. E os livros contra o Padre Cícero não tem esse segundo depoimento. E do Dr. Antônio Teles tem o primeiro e o segundo. Quer dizer, Daniel, é um livro muito bom. do Alberto Farias, que foi publicado pelo Senado Federal, está na minha relação teve também. uma boa repercussão na época, mas depois foi esquecido, né? O título, por sinal, foi uma criação de Renato Casimiro. E ele fez uma segunda edição. A Invenção do Juazeiro. Esse título eu acho... Eu gosto muito desse livro. Esse nome é fantástico. É fantástico. Porque o Padre Cícero é uma invenção do Juazeiro. A engenharia de invenção do... O problema, Luiz Carlos, sabe qual é? Forte. Você precisa entender como é que se lê o livro do Alberto Faria. Alberto Faria fez uma coisa interessante, ele deu voz aos personagens. Exatamente. Ele deu voz aos personagens. Uma peça de teatro. Exatamente. Então, as pessoas não têm esse hábito. Ninguém fez. Porque você pega a literatura sobre o Padre Cícero, você vê, por um lado, aquelas teses acadêmicas, que é uma literatura muito pesada, e você vê aquelas biografias feitas por memorialistas, contando história. Contando história. Aí vem o Alberto Faria com uma coisa nova. Exatamente. Ele deu voz a todos os personagens da história de Juazeiro. É um trabalho realmente muito bom. Que é a mesma coisa que está acontecendo com o livro do Lira Neto. Para você ter uma ideia, eu me encontrei com pessoas aqui em Juazeiro. Do Lira Neto, Dona Maria do Socorro
Não é esse aqui. Já tem um outro aqui. É a Aline. A Aline é do jornal Gazeta de Notícias. E ela diz, gostaria que os convidados do programa Tribuna Livre comentassem sobre o livro de Lira Neto, Poder, Fé e Guerra no Sertão. Eu gostaria de recomendar logo o seguinte. Não é um livro bom para você ter como primeira leitura. Eu vi pessoas, eu li aquele livro do Lira Neto, fiquei horrorizada. Tem pessoas que interpretam desse lado mesmo. Exatamente. Então, é bom você primeiro fazer um aquecimento, um alongamento com outros livros, para depois você pegar o Lira Neto. Sobretudo porque ele trata de dois aspectos da vida do Padre Cícero, que é a cruz e a espada, não é? A cruz simbolizando o Padre Cícero martirizado e a espada o lutador, o guerreiro, o homem que fez a independência do Juazeiro, o homem que participou da Revolução de 14. Sabe por que acontece? Por que é que choca, Luiz Carlos? As pessoas em Juazeiro estão muito acostumadas a ver o Padre Cícero como o Padre Cícero santo, religioso. Não enxergam aí o Padre Cícero civil. O Padre Cícero cidadão, o Padre Cícero político. Né? Então, quando eles pegam o livro do Lira Neto, sociólogo, antropólogo, médico, advogado, não é? Então precisa entender isso. Ecologista. Então, eu recomendo. Se preocupava com a reforma agrária. Exatamente. Por exemplo, quando nós conversávamos aqui sobre o Beato Zé Lourenço, certo? Na conversa aqui, a gente percebeu, e indo buscar também através de leituras, que esse caldeirão era tido como, para o Padre Cícero, como o lugar dos sem terras. Chegava aqui, estava desabrigado pioneiro, e ia para lá, entendeu? Verdade. E o Domingos Sávio, inclusive, confessou que esse movimento nacional dos sem terra inspirou-se no caldeirão. Inspirou-se no caldeirão. Então, retomando a questão do livro do Lira Neto, é um livro muito bom, muito bem documentado, muito bem trabalhado, não, de maneira nenhuma. Mas, Daniel, um parênteses. Mas há intelectuais que você conhece aqui no Brasil que não gostaram do livro. Acharam que o livro, o autor é unilateral, né? A gente tem que respeitar, essas opiniões, né? Agora, é como eu digo, você precisa primeiro fazer uma leitura prévia de outras obras, né? Para depois ler o livro do Lira Neto. Visão mais abrangente para poder... E você tem que entender também que se trata de uma biografia não autorizada, né? Para usar o termo mais em voga hoje. O Lira Neto não conheceu o Padre Cícero, portanto ele não é nenhum memorialista, né? É um jornalista, pesquisador, investigador. Eu tenho o livro do Lira Neto na categoria de bons livros sobre o Padre Cícero. Agora vamos falar de um livro que me agradou 100%. Não é um livro muito longo, acho que 200 páginas, né? A História da Independência de Juazeiro, de Daniel Walker. Gostei demais. Aquele livro entra na relação das reedições ou não? Não. Não entra. Não, pelo seguinte, eu percebi que estava se aproximando o centenário de Juazeiro e como eu fiz aquele livro para ser trabalhado nas escolas, eu achei que se a gente fosse esperar por essa lei Rouanet ou por esse patrocínio, que somente agora está chegando, ele ia chegar fora de época. Certo. Então, como os professores precisavam desse livro-texto no começo do ano para elaborar seus trabalhos, eu me apressei e terminei pagando o meu próprio bolso. Professor Raimundo, vamos falar um pouquinho. Eu disse a ele que a História da Independência de Juazeiro é a obra-prima dele e ele confirmou. E é. Olha, o nosso tempo está se esgotando. Professor Raimundo Araújo, nossos agradecimentos pela sua presença aqui. Algo mais assim que você tem na lembrança, que não vai dizer depois, esqueci de falar, algo essencial? Eu só tenho a acrescentar o seguinte, é que felizmente não estamos mais falando mal da Beata, porque ela está no auge. Professor, para ser bem objetivo, na sua visão, no seu conceito, o que foi a Beata? No contexto histórico, religioso? Quem foi ela? Sim. Na visão, sei. Bem rapidozinho. Uma religiosa autêntica, uma mulher hoje respeitada e admirada, há quem faça, inclusive, promessa com a alma dela, e isso tudo me dá um prazer muito grande, uma felicidade enorme, por ser parente dela, aliás, por ser parente dessa santa, que, na verdade, é o segundo vulto maior da história religiosa de Juazeiro. Professor Daniel Walker, o nosso agradecimento pela sua presença aqui no Tribuna Livre. O seu conhecimento realmente é digno de um programa de 3, 4 horas ou mais, né, de conferências, porque é realmente um conhecimento muito robusto, muito bem calcado, mas lamentavelmente nós só contamos com 1 hora. É possível que depois a gente
o convite aqui, juntamente com o Renato Casimiro, para a gente debater outros temas específicos, porque realmente vocês têm competência e conhecimento para conferências e programas muito mais elevados. Muito obrigado pela presença, Daniel. Obrigado também, Luiz Carlos. Estou à sua disposição. Vasquez, boa noite. Boa noite, Luiz. Agradecer aí ao professor Daniel, ao professor Araújo, ao nosso telespectador, e acho que foi bom, informativo, educativo o programa. E sexta-feira nós estamos aqui de volta, não, Luiz? Sem dúvida. Um abraço a todos, caros telespectadores. Na sexta-feira estaremos de volta com mais um Tribuna Livre. Boa noite.